E aí, pessoal, vamos lá estudar um pouquinho de matemática financeira? Bem, vamos começar pelas porcentagens. Então, o que são as porcentagens? Você está acostumado a ouvir falar em 5% de aumento, 10% de desconto, 2% de inflação, né? Bem, quando você tem um número e com esse símbolo do lado, esse símbolo é o símbolo de porcentagem. Então nós temos o seguinte: n dividido por 100. Então todo número que você tiver com esse símbolo do lado vai ser um número dividido por 100. Então nos nossos exemplos ali, o que a gente vai ter? 5%. O que seria 5%? Seria o 5 dividido por 100. Então isso nos dá 0,05. 10%. 10% é 10 dividido por 100, que dá 0,10. 2% seria 2 dividido por 100, que é o 0,02. Bem, se a gente tiver que passar para porcentagem um número, então a gente tem que pegar esse número e multiplicar por 100 para poder colocar a simbologia do porcento. Então se você tiver 0,2 e eu quero colocar o sinal de porcentagem dele, então você primeiro tem que multiplicar esse número por 100, aí você vai achar o número 20. Então 0,2 vezes 100 dá 20. Então eu posso agora acrescentar o meu símbolo de porcentagem, ou seja, 0,2 equivale a 20%. Então se eu tiver 1,5 vezes 100, a gente vai ter o número 150%. Tá? Então, esse procedimento aí ele é muito importante para os próximos exemplos que a gente vai ver aí. Então, quando você tem um acréscimo ou um desconto de 5%, então ele diz que tem 5% de um valor qualquer. Vamos botar aqui de 10. Então pode ser quantidade, pode ser 10 reais, pode ser 10 quantidades. Tá? Então como é que você vai proceder desse jeito aqui? Você vai pegar o 5 e tirar o sinal de porcentagem. Então o sinal de porcentagem é 5 sobre 100. O D na matemática financeira significa que você está multiplicando, tá? Vezes 10. Então nós temos 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 é 0,5. Então se você tivesse 10 reais, 5% de 10 reais seria 50 centavos. 5% de uma quantidade de 10 seria meia quantidade, tá? Então o procedimento da matemática financeira é sempre esse. Então continuando aí, falando sobre matemática financeira, agora a gente vai ver como é que é o procedimento quando a gente tem descontos ou quando a gente tem juros ou acréscimos, né? Então o procedimento é o seguinte, ó. Se você tem um produto
de 100 reais, por exemplo, e esse produto vai te dar um desconto, né? A loja vai te dar um desconto de 5% em cima desses 100 reais. Ou você pode ter um aumento de 2%, tá? Então qual é o procedimento aqui? Primeiro eu tenho que saber quanto é, no primeiro caso aqui, 5% de 100 reais. Então a gente já fez essa conta, é 5 sobre 100 vezes 100. 500 dividido por 100. Então nós temos aí um valor de 5. Como é um desconto, né? Você tinha 100 reais, era o teu valor, menos 5. Então nós passamos a ter 95 reais. Se você tem um produto de 100 e agora você vai ter um acréscimo ou vai ter juros em cima de 100, o procedimento é o mesmo para calcular a porcentagem aqui. Então é 2% de 100. 2% de 100 é 2 dividido por 100 vezes 100. Isso vai dar 200 dividido por 100. Cortando zero em cima e embaixo, nós vamos ter 2. Então, R$2 de acréscimo. Se é R$2 de acréscimo, você vai ter 100 reais mais 2, que é igual a 102 reais. Certo? Bem, seguindo aí, agora a gente vai ver como é que faz essa conta mais simples. O que a gente vai trabalhar agora são com os fatores de ajustes ou fatores de correção. Então, um fator de correção, de ajuste ou de multiplicação, né? Depende aí do seu livro aí, do seu autor. Então aqui a gente vai chamar de fator de multiplicação, tá? Multiplicação. Então o que seria o fator de multiplicação? Bem, vamos falar primeiro do desconto. Então o fator de multiplicação dos descontos é o seguinte. Um fator, se você tem uma taxa, as taxas elas são simbolizadas pela letra I, tá? Então elas vão ficar desse lado ali. E o fator, a gente vai chamar de F, vai ficar desse lado aqui, tá? Então nós vamos ter aqui uma taxa de 10%. Aqui a gente vai ter uma taxa de 5% e uma taxa de 2%. Bem, se a gente está tendo descontos, tá? O fator de multiplicação seria o 100% com um desconto de 10%. Então nós teríamos o quê? Um fator de 90%. Certo? 5% seria um desconto de 5%. Então eu teria um fator de 95%. 2%, qual seria o fator? 98%. E assim por diante. Então se é desconto, e você está tendo desconto de 10, de 5, de 2, tá? Você vai tirar de 100% esses descontos. Ah, se eu tiver um desconto de 200%, não existe isso, né? O máximo que você pode ter é um desconto de 100%. 100% você não pagaria nada, sairia de graça para você. Agora um desconto de 110% não existe. Existe um aumento de 200, de 1.000, de 1 milhão,
Mas descontos, no máximo que você pode ter de desconto é 100%, ou seja, o produto sair de graça para você, tá? Então, entendido isso, o que a gente vai ver? Como que a gente vai trabalhar com isso direto aí? Então, vamos supor que um produto custe R$ 50, tá? R$ 50 aqui. Então, esse produto custa R$ 50 e a gente vai ter um desconto, né? A gente está falando de desconto de 10%. 10%. Esse cara é a minha taxa. Então, esse cara aí é a taxa, certo? A taxa de desconto. Quem seria o meu fator de multiplicação? Seria 90%. Então, se eu quero saber quanto que eu vou pagar por um produto que custa R$ 50 e eu vou ter um desconto de 10%, tá? Eu vou multiplicar por esse fator aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 50 vezes o fator de 90%, né? Então, é 50 vezes o fator de 90%, ou 90% de 50. Então, aqui é 50 vezes 90 sobre 100. Tem dois zerinhos em cima, a gente corta, dois zerinhos embaixo a gente corta. Então, 9 vezes 5, o produto vai me sair por R$ 45. Então, desta maneira, você calcula direto o valor final, tá? Então, você não precisa fazer 10% de 50, dá 5. Ah, é um desconto, 50 menos 5, 45. Então, imagina se você tiver que fazer várias contas durante o dia e ficar tendo que fazer esse procedimento. Ia ser cansativo. Se você sabe trabalhar com um fator de multiplicação, fica muito mais simples, não é verdade? Então, continuando aí falando sobre o fator de multiplicação, agora a gente vai falar dos juros ou acréscimos. Então, a gente vai ter a taxa de um lado, tá? Então, a taxa vai estar aqui. A gente já viu que a taxa ela é simbolizada pela letra I, tá? E desse lado aqui a gente vai ter o fator que vai ser a nossa letra F. Então, 10%, se você está tendo um aumento de 10%, o teu fator vai ser 110%. Então, se você tem um aumento de 5%, seu fator é de 105%. Se eu tenho um aumento de 100%, seu fator é 200%. Se eu tiver de 500, seu fator é de 600%. Então é sempre somando 100, né? Diferente do desconto que a gente subtraía 100. Seguindo aí, vamos ver um exemplo então. Então vamos ver aqui um produto que custe R$ 50 e ele vai ter um aumento, uma taxa, vamos botar assim, ó, I, de 20%, tá? Então ele vai ter aí um aumento de 20%. Então o que você vai fazer? Se é um aumento, eu vou trabalhar com o fator 120%. Então eu vou pegar o meu valor, que é 50, multiplicar por esse fator, que é o 120%. Então eu vou ter o preço final aqui, cortando dois zerinhos em cima, tenho dois zerinhos embaixo. 5 vezes 12, temos 60. Então meu preço final é de
R$ 60. Se você fosse fazer pelo método com a taxa, você ia ter que fazer 20% de 50 e achar 10, né, aquele valor, e depois você teria que somar esses 10. Com esse método trabalhando com fator de multiplicação, a gente já chega no preço final direto, tá? Isso é muito mais ágil para você resolver as questões aí, principalmente em concursos públicos, tá bom? Então, continuando aí, pessoal, a nossa matéria, vocês vão ver que o fator de multiplicação ele facilita muito nesse tipo de exercício aqui. A gente vai ver acréscimos e descontos sucessivos, tá? A taxa que a gente vai utilizar é 10% para facilitar o nosso cálculo aí, mas lembrando que você pode usar qualquer taxa aí que vocês já aprenderam lá nas outras aulas. Bem, o preço do desconto, vamos botar que o preço inicial dele seja R$ 50, tá? E o preço dos juros aqui, o inicial vai ser de R$ 100. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos fazer dois descontos de 10% em cima de R$ 50. Então, qual é o fator de desconto de 10%? É o 90%. Então, vai ter um desconto de 10%, depois vai ter um desconto de novo de 10%. Então, está multiplicando pelos fatores. Aqui, a gente vai ter dois aumentos, né? Então, um de 10%, então ele vai passar para 110%. E aqui a gente vai passar, de novo, um aumento de 110%. Tá bom? Então, olha só. Vou botar aqui já em forma de número, porque a gente não tem muito espaço ali. Então, a gente tem assim. Foram dois descontos de 10%, a gente viu que era 90%, 90% é o 0,9 vezes 0,9. Então você vai pegar 50 vezes 0,9, você vai achar 45. Ele vai ter um novo desconto, então 45 vezes 0,9, a gente vai chegar em R$ 40,50. Esse vai ser o preço final ali, tá? Então 50 vezes 0,9 vezes 0,9 é igual a R$ 40,50. Lembrando que isso aqui é o fator de multiplicação do desconto de 10%. Agora o aumento era 110, então eu vou multiplicar por 1,1 ou 1,10, tá? Não vai fazer diferença o zero aí não. Então nós temos que 100 vezes 1,1 dá R$ 110. Então, se fosse um aumento de 10%, ia ser R$ 110. Mais um aumento de 10% passou a ser R$ 121. Então, esse é o preço final aqui, tá? Uma coisa muito importante é a gente saber o seguinte. Se você tiver, né, aqui um exemplo aqui, ó, um produto que custe, vamos fazer até em azul, um produto que custe R$ 100. E esse produto teve um aumento, aí você chegou na loja lá para comprar o produto, aí o cara fala assim, aumentou em 10%, então ele vai multiplicar por 1,1, tá? Aí você reclama, fala, pô, foi para R$ 110, não tem como me dar um desconto não, o cara vai falar para você, como eu aumentei 10%, eu vou te dar um desconto de 10%. Aí ele vai pegar aqui e vai multiplicar por um fator de 0,9. Qual vai ser o nosso valor final? R$ 99, tá? Então o que acontece? Se você tem um aumento de 10% e depois você dá um desconto de 10%, não quer dizer que você vai voltar para os R$ 100, tá? Porque isso aqui é uma multiplicação. Então você não pode somar as taxas. Então, por exemplo, dois descontos de 10% não é um desconto de 20%, tá? Dois aumentos de 10% não é um aumento de 20%. Porque olha aqui nesse caso aqui, ó. Se a gente tem dois aumentos de 10%, o produto
passou a 121. Qual foi o aumento que ele teve? Não foi de 21? 121 é quantos por cento em cima do 100 aqui? A gente teve um aumento de quanto? Menos 100 de 21. Então, isso aqui seria o quê? 21%. Então, dois aumentos de 10% equivale a 21%. Porque se você multiplicar 1,1 vezes 1,1, você vai ter um fator de correção de 1,21. Passando isso para porcentagem, multiplico por 100, eu vou ter 121. Então eu tive o quê? Aí eu posso colocar o sinal de porcentagem. Então não passou de 100 reais. Se passou de 100 reais, de 100%, desculpa. Se passou de 100%, aqui você teve um aumento. Então passou quanto de 100%? De 21%. Então, dois aumentos de 10% me dá um aumento de 21%. Então, continuando aí, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos aqui, que essa parte é meio complicada mesmo. Então, vamos supor dois aumentos. Então, aqui nós vamos ter aumentos. Então, dois aumentos de 20%. Então, a taxa vai ser 20%, tá? Se eu tenho dois aumentos de 20%, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter o fator de correção do aumento, é o quê? 1,20, que é 120%, né? Então, o fator é 120%, que é 120 dividido por 100, que dá o nosso 1,2. Então, dois aumentos de 20% é 1,2 vezes 1,2. Isso vai nos dar 1,44. Passando para a taxa, multiplicando por 100, eu vou ter 144%. Menos 100 me deu um valor positivo de 44%. Então, o nosso aumento foi de 44%. Então, dois aumentos de 20% é um aumento de 44%. Tá? Dois aumentos, um de 10%. Então, eu tenho um aumento de 10%, que é 1,1, vezes, aqui foi o primeiro exemplo, aqui vai ser o segundo, vezes um aumento de 5%. Então, 5% é 105%, que é 1,05. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 1,155. Multiplicando esse cara por 10, por 100, vamos ter que é 115,5%. Tirando 100 para saber qual é o aumento, temos 15,5% de aumento. Então, um aumento de 10% mais um aumento de 5% não é um aumento de 15%, e sim de 15,5%. Então, vamos ver agora os descontos. Então, vamos supor agora que a gente tenha dois descontos. Então, vão ser dois descontos. A taxa vai ser de 10%. Então, se são dois descontos de 10%, o que você vai ter? 0,9, né? Que o fator de correção de 10% é quanto? 90%. 90% é 0,9. Então, duas vezes, então 0,9 vezes 0,9. Isso vai me dar 0,81. Vezes 100, eu tenho 81%. Menos 100, para saber qual é a taxa, eu vou ter um valor negativo de 19. Ou seja, dois descontos de 10% é um desconto
de 19%. O sinal de negativo só quer dizer que foi um desconto e não teve um aumento aí, tá? Então, outro exemplo aqui, ó. Dois descontos de 20%. O que seriam dois descontos de 20%? Seria 0,8 vezes 0,8. Isso nos dá 0,64. 0,64 é 64%. Menos 100% dá menos 36%. Então eu tenho um desconto de quanto? De 36%. Tá? É uma questão muito cobrada nos concursos aí, tá? Ele diz assim: se um produto tem um aumento de 20% e depois um desconto de... Não, um aumento de 25% e um desconto de 20%. Então a gente tem um aumento de 25 e um desconto de 20. Teve aumento ou teve desconto? Como é que eu vou saber isso? Se é um aumento de 25%, qual é o fator de correção? 125%, que é 1,25. Se é um desconto de 20%, o fator de correção é 0,80. Multiplicando esses dois caras aqui, você chega em 1. 1 vezes 100 é 100%. 100% menos 100%, zero. Ou seja, se você tem um aumento de 25% e depois tem um desconto de 20%, você não teve aumento nem desconto nenhum. Ficou tudo na mesma. Tá? Então acho que com esses exemplos aí deu para esclarecer um pouco aí as dúvidas de vocês. Tá?